Graça e paz do Senhor Jesus. Eu confesso que para gravar Jeremias capítulo 2, eu demorei um pouquinho, porque eu fiquei lendo, relendo, eu li várias vezes até chegar a uma conclusão de como eu poderia resumir tudo isso que está profetizado aqui nesse capítulo. E depois do capítulo 1, onde a gente viu Deus declarar a esse profeta que ele era um escolhido, que ele era um separado no ventre, que Deus colocaria palavras para falar aquele povo através da boca daquele profeta. A gente chega aqui no capítulo 2, onde Deus já começa a cumprir aquilo que ele queria que o povo soubesse, dos sentimentos de Deus para com aquele povo, de como o Senhor estava se sentindo diante das atitudes, muitas vezes erradas, muitas vezes contrárias à vontade de Deus, né? E ele diz que a palavra do Senhor veio a ele, lembrando de como era o tratamento, de como Deus se comportava com eles e como eles se comportavam com o Senhor no tempo em que Deus os tirou da servidão do Egito. Então é como se Deus estivesse se lembrando, né, fazendo com que o profeta se lembrasse. Eu me lembro de ti, eu me lembro da piedade da tua mocidade, do teu amor, do amor do teu noivado. Olha, Deus, né, se tratando aqui como uma noiva, né? Quando você me seguia no deserto, numa terra que você não semeava, sabe, uma terra seca, uma terra que não tem nada, que não tem condições de vida, que não tem pessoas passando, que não tem água, que não tem o que comer, e como Deus falando para eles, e eu cuidava de vocês numa terra dessa, onde ninguém, sabe como Deus usa o deserto, porque o deserto é um lugar onde não cresce nada, onde não chove, onde não tem fruta, onde não tem comida. É para Deus mostrar que na maior sequidão da sua vida, nos momentos mais difíceis, Ele tem todas as condições de te ajudar. Ele pode nos ajudar em qualquer circunstância, em qualquer situação. Ele disse, naquele tempo, Israel era santidade para o Senhor. E as primícias das suas novidades, todos aqueles inimigos, todos aqueles que tentavam devorar, Deus os tinha por culpados e os castigava e os vencia, diz o Senhor. Ele diz assim, que injustiça acharam, no versículo 3, que injustiça acharam os vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade, tornando-se levianos. É um perigo você se afastar do Senhor, é um perigo você se afastar das coisas maravilhosas, das promessas que o Senhor tem para cada um de nós, né? E assim eles não disseram, onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito e que nos guiou através do deserto por uma terra ainda de covas, uma terra de sequidão, uma sombra de morte, por uma terra onde ninguém transitava. Lugares horríveis, né? Lugares terríveis, e na qual não morava homem algum, diz o Senhor. E eu introduzi vocês numa terra fértil, para vocês comerem o fruto e o bem daquela terra. Mas, quando vocês entraram nela, o que vocês fizeram? Vocês contaminaram a minha terra e da minha herança vocês fizeram uma abominação. Sabe aquela pessoa que vai para o Senhor? Isso me faz lembrar muito isso. Aquela pessoa que vai para o Senhor e que ela tá na pior, que ela tá com a vida destruída, acabada, seja pela prostituição, seja pelo álcool, seja pelas drogas. E chega lá, ela começa a subir, ela começa a melhorar, ela começa a ter uma melhora de vida. E quando ela se vê bem de novo, ela, dá linha. Ela se afasta do Senhor. Não preciso mais. Eu agora estou bem, estou tranquilo. Por que eu vou ficar aí seguindo, ouvindo, frequentando a igreja, frequentando os cultos? Eu já estou bem. Olha o perigo, olha o perigo. E ele diz assim, e os seus sacerdotes não disseram, onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheciam. Os seus pastores prevaricavam contra mim, os seus profetas profetizavam por Baal, andaram após o que é de nenhum proveito. Olha o que o povo começou a fazer. Começou a queimar incenso, começou a fazer Deus de barro, de seguir os deuses das nações, aonde Israel foi colocado. Pecaram. Aí ele fala, por isso eu ainda contenderei com vocês. Olha,
tá vendo o que vai acontecer? Eu vou entrar numa contenda, uma briga com vocês, diz o Senhor, e até com os seus filhos e os filhos dos vossos filhos. Percebe que a maldição, e quando você se afasta dos caminhos do Senhor, não atinge só você, atinge toda uma geração, atinge a todos que não obedecem a palavra. Pois passai as ilhas de Quitim, ele está falando de outros lugares. Olha lá para os outros lugares, Quedar, e atenta, vê que jamais sucedeu uma coisa dessa. Teve alguma nação que vocês conheçam que trocaram seus deuses, ainda que nem deuses eles eram? Você viu falar isso? Mas todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Sabe aquele povo que conhecia o Deus verdadeiro, que realmente conhecia o Deus a quem eles serviam, o Deus vivo, o Deus de Israel? Nem as outras nações que tinham deuses que não eram deuses fizeram tamanha prevaricação contra Deus. E ele diz assim: espantai-vos disso, ó céus, horrorizai-vos, falai verdadeiramente, ficai desolados, diz o Senhor. Se você teve coragem de fazer uma coisa dessa, você se prepare. E diz, porque o meu povo fez duas maldades. Olha as duas maldades que o povo de Israel fez, ó. Deixaram a mim o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Meu pastor Marcelo pregou uma vez sobre isso, sabe? Sobre o manancial de águas, aquela água que não cessa, aquela água que não para, aquela água que vem, que nada consegue reter a água. Trocaram aquilo, aquele manancial de águas vivas que é o Senhor, por uma cisterna rota. Uma cisterna rota é uma coisa que eles cavavam assim no chão com um pilão, que colocavam pedras assim para tentar reter a água da chuva. Aquilo não consegue reter, porque com o tempo a água acha por onde ela escorrer e não retém a água. Então vocês vão largar um manancial que a água não cessa, que a água não finda, que você pode encher baldes e vai enchendo o rio, vai enchendo, e a água não cessa. E trocaram por uma cisterna rota. Quando você troca o Senhor por alguma coisa que nessa vida é a ideia de coisas celestiais, de coisas que são espirituais e eternas, por coisas dessa vida. Cisternas rotas é uma troca do Deus verdadeiro pela vaidade, pelo Deus falso, por uma coisa que não pode ser retida. Ele diz assim: os filhos do leão rugiram sobre eles, levantaram a sua voz e fizeram da sua terra uma desolação. As suas cidades se queimaram e ninguém habita nelas. O que aconteceu? Com essa abertura que eles deram, eles permitiram que os leões, os povos vizinhos, aqueles inimigos do povo de Israel, os derrotassem. É isso que está acontecendo aqui. Até os filhos de Note e de Táfnis, Notes e Táfnis são do Egito, né? Te quebraram o alto da cabeça, ou seja, qualquer coisa, qualquer um, por menor que seja, por mais fácil que seja para o Senhor derrotá-los, porque quando eles não eram nada, não eram um povo, não eram um exército, eles não podiam ser derrotados porque eles tinham um Senhor com eles. E agora, qualquer povinho podia derrotá-los, qualquer tristeza podia abatê-los. Por quê? Porque eles deixaram o Senhor. Oh, meu Deus do céu! Agora, pois, que te importa a ti o caminho do Egito, para beberes as águas de Sior? E que te importa a ti o caminho da Síria, para beberes das águas do rio? Ou seja, o Egito e a Síria eram dois grandes inimigos de Israel, né? Ele disse: a tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Não é o Senhor não que vai te repreender, é a tua justiça, a tua injustiça, aliás, a tua malícia, a tua apostasia, é isso que vai te repreender. Porque vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor. Você vai descobrir isso, quão amargo é deixar ao Senhor e não teres em ti. O Senhor está falando, não pode ser outra coisa. E não teres em ti o meu temor.
diz o Senhor dos Exércitos. Não sou eu que estou falando, viu? Agora parou de ser eu. É o Senhor dos Exércitos que está falando. Ai de você que deixou o Senhor. Ai de você que conhecia o Senhor, é o Deus vivo, e foi cavar cisternas rotas. Uma água que não pode ser retida, uma água que não vai te levar para a salvação, que não vai te levar para o reino do Senhor Jesus. Quando eu há muito quebrava o jugo, rompia as suas ataduras e tu dizias, nunca mais eu transgredirei. Contudo, em todo o outeiro alto, debaixo de toda árvore, vedes te andas encurvando e te prostituindo. Sabe o que aqueles povos faziam? Eles queimavam incenso embaixo das árvores, eles adoravam as árvores. E o povo de Israel começou a imitá-los, começou a fazer a mesma coisa, se prostituindo. Prostituindo significa deixar o Deus verdadeiro e ir seguir um Deus falso. Ele diz assim, eu mesmo te plantei como vide excelente, como uma semente inteiramente fiel, como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, como vide estranha. Como é que você foi fazer isso? Eu te plantei como uma árvore boa e você se tornou isso daí, uma planta degenerada, uma vide estranha ao Senhor. Como você diz, então, não estou contaminado. Como é que você diz isso? Eu não estou contaminado. Eu não andei após os balaíns. Como que você diz isso? Ele diz, vê o teu caminho no vale, conhece o que fizestes, dromedária ligeira és, que ainda torcendo os teus caminhos, jumenta montesa acostumada ao deserto, que conhece o desejo da sua alma, sorve o vento, quem a deteria no seu cio? Todos os que a buscaram não se cansarão, no mês dela a acharão. Evita que o teu pé ande descalço, que a tua garganta tenha sede, mas você diz, não há esperança, porque eu amo os estranhos, após eles eu andarei. Vai fazer tudo errado. Vai atrás de coisas que não vão te trazer salvação. Como fica confundido o ladrão quando o apanham, assim se confundem os da casa de Israel. Eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes, os seus profetas, todos ficarão confundidos e ficarão sem saber o que fazer. Sabe quando o ladrão é apanhado no seu roubo? Fica sem chão, fica sem direção, fica sem saber o que fazer. Assim ficaria aquele povo. Gente, tem muita coisa aqui. Ele fala assim, que diz ao pau, tu és o meu pai, e que diz a pedra, tu me geraste, ou seja, tu és a minha mãe. Sabe aquela coisa de gerar, de acreditar num Deus de pau, de pedra, e dizer, essa daqui é minha mãe, esse daqui é meu pai. É só um pedaço de pau, é só um pedaço de pedra, é um Deus feito com mãos de homens. Pelo amor de Deus, para com isso. Não vai agradar nunca o Senhor, que quer ser adorado em espírito e em verdade. Entenda isso, por favor. E diz assim, porque vocês me viraram as costas, não o rosto, as costas. Mas no tempo da sua angústia, aí vocês dirão, ai, livra-nos, Senhor. Quando você vê a coisa preta, quando você vê tudo perdido, aí você não vai querer o Deus de pau, o Deus da pedra, aí você vai querer o Deus vivo que você conheceu, ou que você conhece, ou que você pode conhecer um dia se você quiser. Aí você vai pedir para ele. E ele diz assim, onde pois estão os teus deuses que fizestes para ti? Vai lá, pede para eles. Cadê os deuses que vocês fizeram? Vai lá, pede para eles, para ver se eles te obedecem, que se levantem, diz o Senhor, se te podem te livrar no tempo da tua angústia, porque os teus deuses, ó Judá, são tão numerosos como as tuas cidades. Oh, meu Deus, que coisa triste, hein? Por que contendeste comigo? Todos vós transgredistes contra mim, diz o Senhor. Em vão eu castiguei seus filhos, em vão eu castiguei seus filhos, eles não aceitaram correção. A vossa espada devorou vossos profetas como um leão destruidor. Ai, quanta coisa, quanto aviso o Senhor está falando. Para, volta para mim, olha para mim, pelo amor de Deus, pelo amor dele mesmo, né? Ó geração, considerai vós a palavra do Senhor. Porventura eu tenho sido para Israel um deserto?
Por acaso tenho sido uma terra de mais espessa escuridão? É isso que eu tenho sido para Israel? E ele diz, por que então, pois o meu povo diz, temos determinado, não viremos mais a ti? Por que vocês fizeram isso? Por que você deixou Deus real, verdadeiro, vivo, poderoso? Ele diz, porventura esquece-se a virgem dos seus enfeites, ou a noiva dos seus adornos, que data maravilhosa, né, para ser lembrada. Por acaso você esqueceria? Todavia, ele diz, o meu povo se esqueceu de mim por muitos dias. A Bíblia diz, inumeráveis dias. Porque ornamentas o teu caminho para buscares o amor? Pois até as malignas ensinastes os teus caminhos. Coisa muito triste. E ainda diz, eu sou inocente, certamente a sua ira se desviou de mim. Eu não tenho culpa nenhuma, não tenho pecado nenhum, Senhor. A sua ira certamente se afastou de mim. E aí o Senhor diz, mas eis que eu entrarei em juízo com você. Porque você diz, eu não pequei. Eu não pequei. Aquele que diz que não tem pecado, já está condenado, porque todos pecaram, né? Também daquele sairás com as mãos sobre a tua cabeça, porque o Senhor rejeitou a tua confiança e não prosperarás com eles. Aqui é uma palavra de um alerta de Deus, né? E uma demonstração do porquê eles estavam passando por tudo aquilo que eles tiveram que passar. Porque o Senhor os queria de volta. O Senhor queria que eles entendessem e deixou o profeta Jeremias falar tudo isso, mostrar tudo isso a eles. Eu tô falando demais, esse capítulo é muito bonito e eu já passei do meu tempo aqui faz tempo. Eu penso em 5 minutos, mas olha, gente, 16 já, desculpa. Eu vou parar, mas lê de novo, lê de novo, lê de novo. E você vai entender muita coisa bonita aqui que Deus vai falar para você. Não para mim, vai falar para você. Em nome de Jesus, um abraço.